Bom, beleza, já comecei a gravar. Matheus, você. Oi. A gente vai fazer assim. Ah, você- Eu tenho. A gente tem 1 minuto para formular as perguntas, tá? Você tem 2 minutos para responder, e 1 minuto e meio para réplica. tá Então, certo. E a questão do tempo? eu. Vai. Oi? A questão do tempo, você vai marcar, avisar ou eu marco É, aqui? eu tô marcando aqui para ficar gravado no vídeo, mas se você quiser, é bom você marcar aí também. Tá bom. Então vamos começar. E aí você tem 2 minutos para responder e depois 1 minuto e meio para réplica, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Se você quiser agora a gente abre 5 minutos para você se apresentar, se você quiser. Se não, a gente já começa com as perguntas. Não posso me apresentar, sim. Sim. É, vou começar então. Meu nome é Matheus Ferreira. Entrei na UFBC em 2015 e na UFBC Júnior em março ou abril de 2017. Atualmente sou assessor administrativo financeiro do APF, administrativo financeiro, né? E almejo ao cargo de diretor do administrativo financeiro. Bom, durante esse pouco tempo eu pude aprender muitas coisas relacionadas a essa área e eu sempre tive muita vontade de crescer, não só aqui na UFBC Júnior, mas em tudo que eu participo, né? E com essa oportunidade de virar diretor, eu vejo que eu vou poder aplicar tudo o que eu desejei até agora. Tenho muitas ideias novas para trazer para os membros, para a diretoria do ano que vem. Tenho amizade também para atribuir com as pessoas e prometo responsabilidade, né? Caso eu seja eleito. É isso. Beleza, legal. Obrigado. Vou começar então com a primeira pergunta. Na sua proposta, né, você elenca lá orçamento das áreas, né? E aí você coloca que vai fazer esse orçamento mensalmente. Sim. Levando em consideração, né, que essa proposta depende muito da resposta, né, dos outros diretores, eu Sim. queria que você explicasse para a gente o que você faria, né, o que você faria se não houvesse resposta dos outros diretores. Então, se quando você fosse fazer esse levantamento para o orçamento mensal, é, não obtivesse respostas em tempo hábil para fazer esse orçamento, qual seria seu plano de ação? Bom, esse orçamento eu iria fazendo no ano de 2018, justamente em prol dos diretores, né? Então, eu acredito que vai ter um treinamento forte agora e a gente vai se embasar tecnicamente para as áreas que nós vamos assumir. E, bom, a minha proposta em relação ao orçamento mensal das áreas é justamente para dedicar uma parte, gerenciar o dinheiro da melhor forma para ser aplicado no que a área precisa para fazer os membros se desenvolverem, né? Então, eu acredito que não vai ter esse tipo de problema, na minha opinião. Os diretores, eles provavelmente vão saber o que vai ter ser feito durante o mês e a melhor forma de aplicar o dinheiro. Ao meu ver, é isso. E eu sei, lógico, que vai depender muito da área do comercial, porque vai depender dos projetos, né, do caixa que vai ter na empresa, mas eu tenho como ideia, principalmente, que o dinheiro que a gente possui é para ser utilizado em prol dos membros. Então, seja em forma de treinamento, de curso, o dinheiro vai ter que ser utilizado.
Beleza, obrigado. Dentro dessa proposta, Sim. você acha saudável para o ADF realizar esse levantamento todo mês? Se não, qual que seria um espaço de tempo mais adequado? Se você não conseguir fazer ele em um mês, qual seria o espaço de tempo mais adequado para que a sua proposta, né, saia do papel e que mesmo assim seja saudável para o ADF e para a empresa? Bom, a minha proposta inicialmente é mensal, mas ao decorrer do tempo tudo pode mudar, né? Nada é fixo, então vai depender muito da prática, né? Como que vai ser. E a respeito, se não for saudável, claro que pode ser adequado a um bimestre, a um quadrimestre, né? Quadrimestre eu acho que seria melhor ainda, porque seguiria ali o padrão da faculdade, questão de férias, né, dos membros. E acho que é isso. Beleza, obrigado. Nada. Agora saindo um pouco da proposta, né? Eu queria saber se você está ciente dos gastos fixos que a UFABC Júnior tem por mês, né? Sim, sim. Se você sabe quais são, e se você consegue falar para a gente quais são. Sim. Bom, como foi passado para mim também, há um documento no Drive da empresa que consta os gastos físicos. Se eu não me engano, é em torno de 5 mil, alguma coisa assim. E entre eles está os gastos com a contadora, que é paga mensalmente no valor de 280, por exemplo, para o funcionamento da empresa. É, e junto com esses, com o gasto da contadora, tem outros gastos também, né? Para manter o funcionamento legal da empresa, que varia em torno de 5 mil, né? E tem o documento no Drive para disponibilidade das pessoas verem. Então, até com base nesse valor fixo, dá para a gente propor um gasto relacionado ao orçamento mensal das áreas, né? Então, a gente já tem uma base forte para ser utilizado, o que vai poder ser utilizado ou não de cada área. Beleza, obrigado, Matheus. Próxima pergunta quanto aos eventos do MEG, da FEGESP, como seria o apoio do ADF? Sim, sim. Enfim, a respeito do MEG e dos eventos da FEGESP, que cuida do movimento das empresas júniores de São Paulo, né? É, eu já conversei com os futuros diretores do ano que vem e, e ficou decidido que sempre vou participar nos finais de semana. Quando tiver a oportunidade de participar nos finais de semana, eu vou estar sempre disponível em participar. Meio de semana fica difícil em questão da faculdade, de trabalho e tudo, né? Mas final de semana, quando tiverem as reuniões abertas, né, ROs que falam, eu vou estar sempre disponível em participar e trazer um pouco da experiência para os membros, né, também, que eu acho importante essa parte. Beleza. É, Tem outro aí, ponto também, desculpa. pode falar. Então, dentro dessa proposta minha, eu acho que eu coloquei até no meu documento que o ADF vai tentar, sim, subsidiar o transporte por exemplo, em ROs fechadas em que é necessário o presidente estar, por exemplo. O ADF vai tentar, na medida do possível, né, dependendo do caixa da empresa, vai subsidiar o transporte, por exemplo, porque de modo geral, visto que não é legal o membro utilizar o dinheiro dele nos eventos que envolvem a UFBC Júnior, né? Então, seria legal a empresa bancar, entre aspas, né? É, o transporte, pelo menos, seria algo aceitável. Beleza.
Obrigado, Matheus. Júlio, se você não for contemplado com alguma resposta, é, dá um toque que a gente usa a réplica, tá bom? Matheus, tendo em vista, né, o maior alinhamento da empresa com projetos, eu senti falta um pouco na sua proposta de como o ADF pode ajudar nesse quesito. Então eu queria perguntar para você se existe algum serviço que o ADF pode agregar na carta de serviços, na sua visão? Sim, sim. Então, eu acredito que seja o grande sonho desde que eu conheci o ADF, né? A gente sempre estava batendo na tecla de que a gente precisa lançar um projeto para colocar na carta de serviço também da empresa. E dentro desse projeto, caberia muito bem o fluxo de caixa, né? Que eu vejo que outras empresas juniores já oferecem esse serviço e que atualmente a gente tem um fluxo de caixa até organizado e a gente trabalhando um pouco mais, passando para os membros que vão entrar e para os membros que estão, dá para a gente melhorar ainda mais, sabe? E tentar aplicar como projeto, assim, para empresas de médio e pequeno porte. Beleza. Obrigado, Matheus. Próxima pergunta. No que tange a tempo, a sua situação preocupa um pouco. Eu queria que você explicasse para a gente e discorresse um pouco como que você vai fazer para garantir que terá tempo, energia para resolver as questões pertinentes ao ADF durante o ano que vem. E como você fará para se comunicar com a equipe, com a diretoria. Certo. Bom, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas ano que vem eu vou estar estagiando e cursando a faculdade juntamente com a FBC Júnior, né? E o meu estágio será no período da manhã e tarde. Na manhã, começando pelo horário das 8 horas, 9 horas, indo até 3 ou 4 horas da tarde. Bom, já tive alguma conversa com alguns membros a respeito disso e eu declaro que vou ter um trabalho redobrado por culpa de estar estagiando e não ter tempo disponível em comparação a outros diretores, por exemplo, mas o que eu assumo de responsabilidade é que eu não eu posso estar estagiando, mas eu sempre vou estar com o celular ou com os contatos visualizando as mensagens que for possível e recebendo ligações, se for com urgência, tudo. E a partir das 4 horas da tarde eu já estarei totalmente disponível para realizar reuniões, participar de acompanhamento de membros, reuniões da área, diretores. E o que eu garanto é que eu vou estar estagiando, mas eu vou estar sempre presente, não seja pessoalmente, mas virtualmente eu vou estar ali dando as dicas, conversando, tirando as dúvidas do pessoal da minha área, por exemplo, e agindo no grupo dos diretores, né? Beleza. Obrigado, Matheus. Nada. Você falou agora há pouco, né? Que a UFABC Júnior precisa de um caixa aí de mais ou menos R$ 5.000 para o ano, né? Para os gastos fixos do ano. Eu queria saber se você estudou o fluxo de caixa da UFABC Júnior, né? Se você deu uma olhada no fluxo de caixa, se você tem alguma noção de qual é o mês que o mês, né, ou 2 meses aí, o período que a gente mais gasta, que sai mais dinheiro do caixa. Bom, sim. O fluxo de caixa a gente teve que usar bastante, principalmente para fazer o relatório financeiro, né, desse ano, que a gente está realizando ainda, a prestação de contas. Então, a gente acaba olhando lá, olhando nos relatórios mensais para conferir os valores, né, e acaba olhando sim. Bom,
assim, perguntando assim diretamente, eu não vou saber te responder qual mês gasta mais. Mas, por exemplo, dezembro, eu sei que a contadora paga 2 vezes, né, o valor de janeiro também. Então, dá 280 vezes 2 aí, o valor. Por culpa do recesso e de evitar problemas, né, que tem que ser pago no tempo certo. Mas em questão de qual mês gasta mais ou menos, eu não vou saber de cor aqui, mas eu te garanto que a gente já manuseou bastante o fluxo, até para prestação de contas, né? A gente está usando ainda. E durante os relatórios mensais, a gente tem que computar os valores gastos, por exemplo, na conta bancária ou em espécie, então a gente acaba mexendo sim. Mas pode ser um quesito que eu possa observar melhor agora. Beleza, obrigado. Júlio, Bruno, vocês têm alguma questão? Alguma coisa? Beleza. A gente falou bastante agora do financeiro. Agora eu Sim, queria pular um pouco para o jurídico. ok. Eu queria saber se juridicamente você está ciente das suas obrigações com o FABC Júnior, né? Então, se você sabe o que acarreta juridicamente ser o diretor da ODF da UFABC Júnior. Sim, bom, durante esse ano houve mudança no estatuto da empresa, né? E a gente acabou acompanhando também o regimento interno. Então, eu pude observar melhor atentamente, né, os atributos que o diretor da ADF recebe. E, sim, eu sei da responsabilidade jurídica que o diretor tem. Por exemplo, vai precisar da minha assinatura para um contrato, por exemplo. E tudo que tiver escrito nele, eu vou estar ciente de que é verdadeiro e cabível. Então, eu vou ter que ter ciência dos contratos, por exemplo, e, sobretudo, tem que ter ciência que minha resposta tem que ser muito bem analisada e estudada. Tem um valor maior, digamos assim, é, a, do que devidamente a conversa, ou conversa entre a área, né? Porque a assinatura, eu vou ter a resposta legal da empresa comigo, né? Perfeito. Obrigado, Matheus. Eu tenho só uma última pergunta. Na falta, né, do presidente e da vice-presidência, quem assume o papel de liderança, né, ou deveria assumir o papel de liderança dentro da empresa, é o diretor do ODF, né, Sim. porque faz parte da diretoria executiva, tem um quê mais estratégico dentro da diretoria. E eu queria saber se caso isso acontecesse, né, num cenário apocalíptico, qual seria a sua decisão, né, o que você faria dentro da empresa. Não, então, ao assumir não, ao se candidatar a essa vaga, a gente tem que estar ciente de que, já tinha que estar ciente dessa parte, né, de que em ausência do presidente assume o vice, em ausência do vice assume o diretor administrativo financeiro. E bom, eu vejo que se for trabalhado e estudado da melhor forma, não vai ser um problema, porque faço parte da diretoria executiva, né? Então eu vou partilhar das opiniões junto com o presidente e o vice-presidente. Então, em teoria, eu vou ter capacidade de assumir numa possível ausência ou cenário apo, apo, esqueci a palavra até. Apocalíptico. Apocalíptico, isso. Um cenário apocalíptico, por exemplo, tem que ter ciência que na ausência do presidente do VP, eu vou ter que assumir sim. Mas é isso bem trabalhado, porque
eu vou compartilhar das opiniões com o presidente e o vice-presidente, né? E vou atuar em nível estratégico na diretoria. Então, acredito que se for estudado e alinhado, não vai acontecer problemas, não. Beleza. Uma última questão. Sim. A maioria da diretoria já foi eleita, né? Você tá no segundo edital. Então eu queria saber se você se alinhou com os candidatos que já foram eleitos ou não, se você conversou com eles e como é que está sendo esse alinhamento aí para montar suas propostas e a sua candidatura. Sim, eu já tive algumas conversas, inclusive estou participando de reuniões já da próxima diretoria, né? Inclusive estava em uma agora há pouco. E sim, a gente está alinhando as coisas na medida do possível, né? Tem um tempinho aí para assumir, a gente está trabalhando isso, né? Assumir da melhor forma. Queria ter assumido na última assembleia, sim, mas devido a houve estava meio em dúvida, né, a respeito de se ia poder desempenhar da melhor forma o trabalho com estágio, por exemplo, e através da conversa, do compartilhamento das opiniões com vocês, é, membros que já são mais velhos na empresa, dá para ter uma noção e saber que o trabalho vai poder ser realizado, né? E já teve Lembrando que a empresa já teve exemplo de outros diretores que já trabalharam e desempenharam um trabalho muito bom aqui na empresa, como, por exemplo, o Eduardo Paixão, no qual me ajudou também no P&D. E, bom, na empresa, uma possibilidade que acredito que todo mundo que entra aqui quer crescer, não quer ficar só na base, como assessor, quer almejar coisa a mais. E, bom, eu pensei a respeito também disso, né? Se eu tentei tanto entrar aqui, por que não crescer mais na empresa, né? Pô, é uma possibilidade que vai demorar muito para mim conceder no mercado de hoje em dia, né? Se eu almejar uma diretoria, vai demorar muito esforço, muito tempo para eu assumir. E tendo essa oportunidade agora de assumir, por que não tentar, né? Tentar e fazer o trabalho bem feito, né? Que vai ser feito da melhor forma. Beleza. Obrigado, Matheus. Eu não sei se o Júlio e o Bruno ainda tem alguma questão. Se tiverem, podem fazer. Se não, acabaram as perguntas. E a gente deixa aí é, uns cinco minutinhos para você fazer as considerações finais. O Bruno também não tem questões, então se você quiser fechar essa sabatina, né, fazer algumas considerações finais, fica à vontade. Senão a gente já Bom, encerra por aqui. posso dar uma falada aqui? Pode, fica à vontade. Só para fechar mesmo. Bom, eu vejo como a área administrativa financeira, ela é responsável por promover a saúde financeira e cumprir com os serviços prestados. Inclusive, eu coloquei no meu documento de proposta, né, que eu fiz. Então, o ADF, ano que vem, ele não vai estar ali para dizer para o que e como vai ser aplicado o dinheiro, mas sim o ADF vai estar ali para gerenciar a melhor forma de ser aplicado o dinheiro, sempre visando a saúde financeira da empresa. Então, por exemplo, vai ter uma baixa de projetos, o comercial está em dificuldade para contatar os clientes, está fechando projeto. Claro que o primordial é, vai ser sempre manter a saúde financeira da empresa, né? Agora, se a empresa está andando bem e está alavancando bastante dinheiro e desenvolvendo os membros, por que não desenvolver ainda mais, né? Através de cursos e treinamentos com esse dinheiro. Então, eu vejo o ADF como gerenciador do dinheiro da empresa e não como mandatário do que pode ou não ser utilizado, aplicado nas áreas. É isso.
Beleza, obrigado, Matheus. Pera aí que eu acho que o Júlio mandou uma questão de última hora aqui. Ok. E deixa eu ver se tá aqui. Uma última pergunta eu vou fazer porque não foi feita. Sim. Quanto a, quanto a tecnologia pode auxiliar a automatização dos processos da área financeira da área a fim de reduzir os processos? Dessa forma, eu gostaria que fizesse a trajetória do membro do ADF, levando os principais pontos da jornada do membro e as competências desses mesmos. Bom, você pode repetir mais uma vez? Quanto, quanto a tecnologia pode auxiliar a automatização dos processos da área a fim de reduzir os processos? Eu posso responder essa parte primeiro? Pode. Então, a tecnologia, a gente já sabe de base que a tecnologia não fica só no TIC, né? Que ela deve ser aplicada na empresa. Então, a tecnologia no ADF viria de grande parte do Excel, por exemplo, para automatizar o fluxo de caixa, ter um controle melhor do dinheiro que está sendo movimentado na empresa. E a tecnologia também vai ser aplicada na metodologia do OKR, ao meu ver, né? Pelo menos eu tenho como princípio aplicar o OKR visando uma parte tecnológica, assim, que seria um site, um Trello, e alinharia o engajamento dos membros. Então, a tecnologia pode vir de grande benefício para não só para a DF, mas para as outras áreas. Agora a outra parte da pergunta é: dessa forma, ele gostaria que você fizesse a trajetória do membro do ADF. Então, Sim, desde que o trainee entra, né, na área do ADF, levando os principais pontos da jornada do membro e as competências desses mesmos. sim. Bom, primeiramente seria uma primeiramente, como competência primordial, eu vejo como o membro ter uma parte analítica muito boa, né? Então, porque ele vai estar sempre lidando com a parte de fluxo, de caixa, de movimentação de dinheiro, de parte jurídica também, como redição de contratos e etc. Então, o membro com competência ele tem que ter uma parte analítica muito forte, ao meu ver. E, e sobre a trajetória, primeiro tem que, como o ADF eu considero a parte mais burocrática dentro a área mais burocrática, tem que passar todas as informações legais a respeito dos contratos, a respeito do dinheiro, o que pode ser feito com o dinheiro, o que não pode ser feito, como financeira da empresa em questão, né? Então, a primeira parte dessa trajetória seria um aprendizado mesmo a respeito das partes burocráticas, né? Então, como que é feito um contrato de trabalho, como que pode ser feito, como que vai ser feito os relatórios mensais, por exemplo, para ter menos trabalho na prestação de contas ao final do ano, como que vai ser inserido os valores no fluxo de caixa, como que é utilizado o fluxo de caixa e questões assim. E como essa área não está muito ligada ao cliente, nem um pouco ligada ao cliente, talvez, mais com comercial, projetos e etc., focaria mais nessa parte burocrática, né, da empresa. Então, mostrando para os membros qual é o procedimento para realizar uma cotação, por exemplo, um contrato,
movimentação do fluxo, né, os relatórios mensais. E seria como base isso, né? E depois já vem a aplicação, porque não tem, através do acompanhamento meu, né, vai poder ser aplicado todo esse daí, ser conferido ao final se está tudo certo ou se não está, através da minha experiência que eu adquiri, né? Então, vai ser muito na base da aplicação depois, né? E tanto eu como o Bruno, que já somos meio experientes, né, em comparação aos trainees que vão entrar, a gente vai estar para corrigir vocês. Beleza, deu tempo. Deu os 2 minutos da pergunta. Júlio, você foi contemplado com a resposta? Beleza. Alguém tem mais? O Furlan acabou de entrar, né? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer agora. Senão a gente já vai encerrar. Bom, parece que ninguém tem mais perguntas. Obrigado, Matheus, pelo tempo. Obrigado por ter respondido a sabatina. Agora a gente se encontra no sábado. Até lá, então. Bom, Obrigado. boa noite. De nada, imagina. Até sábado.